gente vai falar da Ruth Rocha. Vou começar falando um pouquinho da biografia do início, sobre ela. Bom, a Ruth Rocha nasceu em 1931, em São Paulo, mas era filha de pais cariocas. Ela morava na Vila Mariana. Em 31, se a gente for pensar na época, ela estava vivendo a Era Vargas, né? Ela nasceu na Era Vargas e, se for pensar, a juventude, como a Era Vargas durou muitos anos, então ela passou a juventude dela inteira nesse contexto de governo, né? Ela fala na biografia, ela faz questão de dizer que na Vila Mariana, onde ela morava, na época tinham chácaras, ela vivia no meio de chácaras, então, quer dizer, é um lugar perfeito para uma criança ter a imaginação aí aflorada, né, como ela tinha. Ela tinha influência, na infância ela teve uma infância alegre, cercada de histórias contadas pelo avô Ioiô e pela mãe. Tem quatro irmãos, casada com Eduardo Rocha, tem uma filha Mariana. Ela estudou no Colégio Bandeirantes e no Rio Branco, que são duas escolas importantes aí até hoje em São Paulo, né? Ela, olha a minha colinha aqui, porque eu estou esquecendo de nada. Na época do Bandeirantes, ela teve aula também com o Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque. Isso é bem importante aí. Na infância dela, nessas histórias que ela ouviu, né, entre essas histórias, está o Monteiro Lobato como influência, uma das influências principais, e ele tem bastante influência, assim, aparece bastante em algumas coisas da literatura dela, que o Paulo vai falar mais pra frente de mais detalhes, assim, da influência do Monteiro Lobato. E acho que ela também ela lia muito, e ela teve uma infância cheia de livros, e ela tinha até uma conta no infância de jornal para ler de livros. Isso na infância. Ela tem formação acadêmica em graduação em Sociologia e Política, ou graduação em Orientação Educacional. A Sociologia, como a professora até adiantou, a gente vai comentar, tem uma influência na literatura dela. Ela fala de assuntos sociais, né, na literatura. Então, ela começou a escrever tardiamente, assim, ela escrevia para algumas revistas, e depois para a revista Cláudia, para a revista Recreio, e aí depois, mais tarde, o primeiro livro dela ela publicou com 38 anos de idade. Então, os livros mesmo ela foi publicar muito depois. Vamos explicar mais para frente também mais detalhes sobre isso. A orientação educacional é uma coisa que está meio... É uma área que hoje em dia é equivalente ao coordenador pedagógico. Hoje não tem mais o orientador educacional. A função do orientador é trabalhar com conflitos na escola, enfim, tem várias coisas que o orientador faz. É equivalente ao coordenador pedagógico. E aí, no Rio Branco, ela estudou no Rio Branco e trabalhou como orientadora educacional no Rio Branco também, de 56 a 72. Então eu vou falar agora um pouquinho, vou ler o que está aqui. Em 1967, começa a escrever artigos sobre educação para a revista Cláudia. Os seus textos a respeito de problemas neurológicos na escola provocou grande repercussão, mostrando a redação de cartas e leitores. Então, esse assunto também é um assunto que ela desenvolveu por causa dessa formação dela, né? Que como orientadora educacional, com essa experiência, ela pode falar sobre isso.
E aí parece que isso causou uma certa polêmica. Em 1969, assumiu a orientação pedagógica da revista Recreio. Em 69 ainda tem suas primeiras histórias publicadas. Romeu e Julieta, Meu Amigo Miltinho, Catapim de Sua Turma, Os Dois da Bola, Terezinha e Gabriela. Assume cargo da editora, redatora e diretora de divisão de Santos Unidos. Na edição número 10 da Recreio, que descreve uma história sobre preconceito, Romeu e Julieta. A história mostra a difícil convivência entre duas borboletas apaixonadas, porém impedidas de se amarem por serem de cores diferentes. Uma história ingênua, mas que funcionou entre as crianças pequenas. Isso daí, gente, a gente pode, quando você fala em Romeu e Julieta, ela usou Romeu e Julieta, do Shakespeare, e contou a história das duas borboletas. Então, o que ela faz com o texto do Romeu e Julieta, do Shakespeare, é uma intertextualidade, tá? Porque são dois textos conversando. É o diálogo dos dois textos, tá? Mais tarde, as histórias se transformam no livro. Começou a utilização no serviço. Em 76, ela escreve o primeiro livro, Palavras e Palavras, tem 38 anos, né? Como eu falei. Em 89, lança um livro com forte conteúdo crítico no Congresso Nacional, em Brasília, com a presença de grande número de parlamentares, uma história de Rabo Preso. Os títulos iniciais são destinados às crianças pequenas em fase de alfabetização. Coisinha que não era da Páscoa, a Arca de Noé, Macacote, Portupan, Sofrimento de Nicolau e outros títulos. Por exemplo, essa história dos rabos presos é muito interessante esse livro, porque todo mundo da cidade começa a criar rabos. E aí os rabos vão se entrelaçando, fica todo mundo com o rabo preso no meio da cidade. Um fica devendo coisa para o outro. Para a época, isso daí, ela não foi presa porque era um livro infantil, mas qualquer lugar, a criança entendia, todo mundo ficou lá com o rabo preso e tal. Mas imagina isso daí, lançado lá em Brasília, no Congresso. Era para ela ter sido presa, né? Mas é história de criança, é ficção. E aí, numa hora dessa, o autor fala assim, não, você está interpretando como você quis. Eu escrevi uma historinha infantil. É livro de criança, tá? Vamos falar Aí, eu sempre falo na frente. Eu tenho umas alunas que elas falam, vou prender. Vou cortar sozinho. Em 95, lança o Dicionário de Rocha. Não, aqui a gente não vai falar de tudo, né? Então acho que vai ter alguma coisa ou outra que a gente acaba deixando. Mas inicia a versão infantil juvenil da Odisseia do Homero em 99. O trabalho foi lançado em 2001 e vendeu 6.000 exemplares em apenas 15 dias. Uma coisa. Foi membro fixo da mesa de debate dos programas de serviço localização de energia durante 6 anos. Então, mas deixa eu falar um negócio que a intertextualidade é muito importante. Esse da Odisseia, por exemplo, ela reescreveu